Boa noite. Nós vamos começar mais uma vez a nossa reunião de estudos, deixando lá fora nossos problemas, nossas aflições, respirando agora profundamente, sentindo a tranquilidade reinante aqui no lar, sentindo que estamos na presença de nossos irmãos espirituais que nos auxiliam, que nos intuem, que nos protegem nessa noite. Fazemos votos também que toda essa serenidade e paz aqui reinante chegue a todos os nossos irmãos que porventura não puderam comparecer nessa noite, que onde estiverem recebam o influxo dessa paz, dos nossos pensamentos, do nosso respeito, do nosso carinho. Que hoje nós possamos fazer o melhor possível na compreensão dos textos que vão ser abordados e que guardemos profundamente todo aprendizado, todo conhecimento e possamos utilizá-lo no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Vamos começar então a nossa reunião da noite de hoje. Lembrando que nós estamos falando sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através das mãos iluminadas de Chico Xavier, que abordam textos, pequeninos textos do Evangelho, e são traduzidos conforme a compreensão de Emmanuel. Quer dizer, ele traz ali para nós, de uma forma bem resumida, bem transparente, tudo aquilo que nós devemos guardar, né, do conteúdo, e que às vezes passamos o olhar, lemos, mas não compreendemos. Hoje o trecho que nós vamos falar é Espinheiros. Foi um trechinho falado por Jesus que está em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Olha só, o texto é pequenininho, bem pequenininho. E olha, pensem vocês lendo o Evangelho. Aí vocês passam o olhar sobre esse trechinho. O que vocês vão guardar dele? Olha, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Já fomos aqui no Google. Alguém quer se arriscar a falar? O que está querendo dizer? Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Você está lendo o Evangelho lá e são duas palavras aqui que não são do nosso. Vindimo, o que é? A colheita da uva, né? Até aquela colheita, desde a uva madura até a fabricação do vinho. É isso. Não sabíamos, mas eu não sabia até começar a nossa aula de hoje, né? Não se vindimam, quer dizer, não se buscam, não se faz esse processo, né, de transformação da uva em vinho dos abrolhos. O que são abrolhos? Ou uma formação rochosa. Uma formação rochosa. Recifes, né, rochedos no mar. Quer dizer, nesses lugares nascem uvas,
carreiras, né? As barreiras se desenvolvem? Não. Então o que está falando aqui é muito claro. Não se faz um processo, né, de elaboração do vinho, retirando os rochedos. Tá. É uma figura de linguagem. Pode. A gente estava cochichando aqui, olhando tudo isso, essas palavras no mundo, que a gente tem que saber. Mas não pode entrar aí também esse prodos, porque aqui fala fala do espinheiro a causa de nossos obstáculos insuperados. Não pode ser também isso aí, esse não se colhe uvas para fazer o vinho, vindo dos espinheiros da terra infértil, dos rochedos. Tudo isso também. Né? Então, aqui é uma comparação, logicamente é uma comparação de algo da rotina daquela época, nós estamos falando da época de Cristo, a rotina daquela época, com uma coisa que é inerente à nossa vida. E o que quer dizer isso conosco? Nós estamos num processo de melhoria interior, melhoria íntima. Nós estamos desenvolvendo as nossas potências. Então, nesse trabalho todo, estamos aqui encarnados diariamente, né, processando. Tem uma coisa que nós precisamos dar conta. Vocês viram por acaso, olha só como que as coisas se encaixam. Vocês viram por acaso o texto que eu pus no site do centro hoje, que eu pus um link no grupo de WhatsApp daqui da casa? Leram? Se vocês não leram, depois dá uma olhadinha, que fala justamente, com outras palavras, uma coisa bem similar. Para que nós possamos desenvolver as nossas potências, precisamos primeiramente estar limpos. O que é esse limpo? Vamos traduzir melhor. A gente tem que fazer aquela famosa, tão falada reforma íntima. Não adianta nós jogarmos muito conhecimento em cima do que de um coração ainda cheio de trevosidades, cheio de resquícios primitivos. Então o que vai acontecer? Acontece um problema muito grande. E o que no texto que está no site, ele fala o seguinte: se você pega um leite, né, e põe no recipiente sujo, o que vai acontecer com o leite? Vai azedar. Se você pega uma gota d'água e põe sobre uma superfície limpíssima, um vidro bem limpinho, e coloca aquela gota d'água ali, o que vai acontecer? Ela vai estar transparente, né? Vai refletir a luz e tudo mais. Mas se você coloca essa gota d'água junto à poeira, o que vai acontecer? Vai fazer uma lama. Então, agora traduzindo todas essas figuras de linguagem para nós, para a nossa vida, quando a gente começa a seguir uma determinada religião, começa a falar de cristianismo, de amor ao próximo, de fraternidade, isso a gente pode falar que é mais ou menos o quê? Uma gota d'água pura, cristalina, ou como vinho, né? Mas se o recipiente, aonde vai ser guardado? Aonde que vai ser guardado o quê? Isso que nós estamos angariando: conhecimento, virtudes. A gente vai colocar no nosso coração, que ainda está endurecido, cheio de mágoas, sentimento de vingança, ainda somos muito propensos à inércia, ou à desonestidade,
ou a infidelidade. Imagina, uma coisa não combina com a outra. Então, essa alegação aqui, que está em Lucas, capítulo 6, 44, dava agora para a gente entender, na hora que a gente leu, nem se vendia uma uva dos abrolhos, dá para saber que é justamente isso, que nós, para receber o quê? Essa nova mensagem, a boa nova, nós precisamos primeiramente modificar as nossas posturas, retirar o que é ruim, para que ali, aonde nós vamos guardar todo esse conhecimento, esteja limpo, para que ele possa realmente ser saltar. Uma coisa que eu sempre adverti quando a gente começava os nossos estudos era o seguinte: tomem muito cuidado com o que vocês estudam. Muito cuidado. Porque se você não estiver bem preparado, o conhecimento vai fazer com que o seu ego fique inflado, você se ache melhor que os outros por ser detentor do conhecimento. Então falta uma coisa aí. Quando nós vamos falar de espiritismo, de cristianismo, de religiosidade, de amor ao próximo, temos que ser humildes, lembrando aquela frase de Jesus: se quiseres ser o maior de todos, seja o servo de todos. Aí você será o maior. Mas não, a gente tem uma outra postura, a gente quer estar em evidência. Eu quero ser aquele que tem mais conhecimento, aquele que sabe e julga o outro. Eu sei, você não sabe, eu faço isso, você não segue. Então a gente usa o conhecimento ao invés de ir para um processo bom, a gente usa como uma ferramenta do mal. E é muito fácil distorcer as coisas. A gente viu pelos séculos, pelos relatos seculares aí, de quantos e quantos que estavam no poder manuseavam os escritos bíblicos em uso próprio, com ferramenta política, usavam para se apropriar do que é dos outros, para surrupiar. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Então, a mesma coisa se diz a nós. Se nós estamos no caminho, buscando elevação, buscando sermos bons, sermos pacientes, sermos caridosos, sermos fraternos, sermos cristãos, não tem espaço no nosso coração para ego inflado, para egoísmo, orgulho, vaidade e outras coisas que modificam, que vão fazer com que a água pura e cristalina do conhecimento e das virtudes seja enlameada pelo pó dos resquícios que trazemos ainda do nosso primitivismo. Então, sucintamente, é o que está ali falando, nessa pequena introdução sobre o texto bíblico. Agora nós vamos ver o que Emmanuel fala sobre essa passagem do Evangelho. O cristão é um combatente ativo. Começamos por aí. Cristão é todo aquele que se propõe a seguir as normas do Cristo, que seguir a boa nova, o Evangelho. É um combatente ativo, ou seja, está sempre combatendo. Combatendo o quê? Combatendo com quem? Consigo próprio, com as suas próprias imperfeições. Aí que está o problema de muitos. Acham que não tem imperfeições. Acham, às vezes, no máximo, que ignoram, não têm o conhecimento, mas que não são maus, que não têm malícia, que não são orgulhosos. Na realidade, essa é uma característica do ser humano, todo mundo tem. É isso que todos nós estamos aqui combatendo dia a dia.
Então, quem se propõe a ser um cristão tem que combater diariamente consigo próprio. E quantas vezes a gente não refreia as nossas palavras, nossos ímpetos, né? Quantas e quantas vezes por dia? Se a gente pusesse no papel, pegasse um caderninho e cada vez que a gente fizesse uma coisa errada anotasse, a papelaria ia agradecer muito, né? O aumento do seu lucro na venda de cadernos. Despertando no campo do Senhor. O que quer dizer despertando? Olha, uma coisa é palavras bonitas, outra coisa é saber o que as palavras querem dizer. Tá? Despertando no campo do Senhor. Você lê assim, nossa, é tão lírico, tão bonito. O que quer dizer? Compreendendo as lições a que nós estamos submetidos, a ordem em que nós estamos inseridos. Despertando no campo do Senhor, quer dizer, nesse mundo em que estamos aqui vivendo, entendendo o nosso papel, estamos a cada dia despertando um pouquinho. Aliás, se a gente sair aqui para fora, junto aos nossos familiares mesmo, e perguntar assim, pergunta básica, que a gente aprende aqui no Espiritismo: de onde que você veio? Ninguém vai saber responder. Para onde que você vai? De onde você veio antes de você nascer, né? Sua mãe. Para onde você vai depois do desenlace físico? A maioria não sabe. Muitos vão falar assim: mistério de Deus. Deus me criou quando eu nasci e vai me julgar quando a vida se encerrar. É muito simplista, muito simplista. E por que não sabem? Porque ainda não despertaram. Despertando no campo do Senhor. Todos têm o seu tempo. Tem pessoas que você falar em vida após a morte é como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Existe vida depois da morte? De jeito nenhum. Não vai aceitar isso nunca. E para muitos isso é uma coisa mais... É como você pegar o abecedário, formar algumas palavrinhas e lê-las e entender o seu significado. É muito simples. Então, despertando no campo do Senhor, compreendendo esse mundo, o contexto em que estamos vivendo. Aturde-se-lhe. Puxa, hoje temos palavras, né? Aturdir. O que é aturdir? Sobressaltar, assustar. Aturde-lhe a visão com a amplitude. O campo se expande, né? Amplitude e complexidade. Quer dizer, deixa de ser simples do trabalho. Quer dizer, a nossa visão fica deslumbrada com o quê? Com a grandiosidade e complexidade do que é essa vida. O que para muitos é o quê? Simplesmente acordar de manhã, tomar café, ir trabalhar, depois voltar para o almoço, voltar a trabalhar, ir para casa, descansar, se alimentar de novo, descansar, dormir, acordar. Essa rotina que se faz dia a dia sem saber o porquê. Eu levanto porque eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não como, não pago minhas contas. Então a vida fica rotineira. Você fica escravo desse sistema. É o que eu falo comumente, é o seguinte: pessoas que vivem assim são chamados os que dormem, aqueles que não estão despertos para a realidade da vida, e a grande maioria. Se nós pegarmos aqui um percentual, vou chutar um percentual, eu falo que 95% da nossa população aqui dorme, não sabe o significado da vida, mas mesmo assim estão em processo de evolução, estão de aprendizado constante.
Só que ainda não se atina. Que a partir do momento que você se atina a isso, você acelera o processo. Você passa a compreender mais que isso tem repercussão assim. Tudo está ligado. E que a minha vida nada mais é do que o resultado de tudo. O que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Então, se ela está ruim hoje, é porque eu agi de uma forma que me levou a essa situação. Mas isso cada um vai entender com o passar do tempo. Então, voltando, despertando do campo do Senhor, despertando desse universo em que estamos inseridos. A nossa visão se deslumbra com a grandiosidade e complexidade de tudo. Se a gente olhar só para o nosso corpo, só para o nosso organismo, a gente vai ver uma máquina aqui que a gente ainda não entende. Antigamente, o que faziam quando as pessoas morriam? Dissecavam, né? As pessoas para procurar o espírito. Aonde que ficava o espírito? Achava? Até hoje não acharam. Pois é. Podia ser uma coisinha que ficasse lá dentro, é mais fácil, podia facilitar o negócio, né? Mas não é. O negócio é invisível. É pura energia. Que coisa. E que estamos ainda engatinhando em compreender alguma coisinha. Vamos lá. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. Cipoais e ervas daninhas são metafóricas, que quer dizer um ambiente difícil, complicado, cheio de obstáculos, né? Dificuldades, nós vamos ter. Tropeçar, vamos errar. Cipoais e ervas daninhas, vamos encontrar. Mas isso vai fazer com que nós desenvolvamos essa inteligência. Assim como é na natureza primitiva, ainda é na nossa condição humana. Na natureza primitiva, tem que se desenvolver os instintos, né? a inteligência, aliás, desenvolver a inteligência para se livrar do quê? Dos predadores, para sobreviver, porque a selva, a vida na natureza é duríssima, mas é o que faz os princípios, né, se desenvolver. Na nossa condição já hominal, que estamos em processo de aperfeiçoamento do nosso pensamento, né, da nossa inteligência e da nossa emoção, nós vamos nos encontrar com esses cenários, que são aqueles que nos desenvolvem. Igual são os instrumentos de uma academia para todo aquele aluno que vai lá para fazer musculação, né? Ninguém gosta de ficar fazendo força naqueles aparelhos, mas eles fazem bem para o desenvolvimento muscular e para a saúde da pessoa. Tem que dispor de energia? Tem. De vontade? Tem. De perseverança? Tem. E resultado aparece. A nossa vida também é assim. Se queremos bons resultados para a nossa existência, temos que superar obstáculos, melhorarmos constantemente, relacionar-nos melhor uns com os outros, para que a nossa vida realmente vá se modificando e para que nós venhamos a modificar também. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros, ou seja, você não vai colher uvas para fazer um bom vinho nos espinheiros. Ou seja, trazendo para o nosso contexto aqui, nós não vamos colocar bons ensinamentos e virtudes num coração que está ainda amargurado, ressentido, cheio de imperfeições. Precisamos expurgar. Vou fazer um link com outra situação. Comumente a gente fala sobre umbral. Todo mundo tem medo de umbral, né? Quando morrer não quero passar no umbral, não. Vai passar.
Eu já vou acabar com a esperança de vocês. Vai passar. Sério? Sabe o que eu falo? A gente está tão próximo dele. Sério? Não é? A gente está muito próximo. Não, é que a gente não entende. Às vezes a gente vai pelo que o outro fala. Ou tal pessoa falou isso e você já cria uma ideia meio diabólica, tipo assim, infernal. Ah, o inferno é aquilo ali. Você já cria aquela ideia, poxa, e você não estuda aquilo ali, você não procura compreender. Umbral nada mais é do que, literalmente, o quê? Isso aqui, ó, da porta. Isso chama-se umbral. Tá? Essa parte de cima. Então, umbral quer dizer o quê? Passagem. Você sai de um ambiente, vai para o outro. Mas o umbral é justamente ali, na passagem. Para você sair daqui e entrar naquele cômodo, você tem que passar pela porta. Então, o umbral é essa passagem. O que acontece? Mas muitos falam assim, eu estou com medo depois que eu morrer, eu ir para o umbral, ficar naquela zona de sofrimento. Como que isso acontece? Essas pessoas que ficam nessas regiões umbralinas, regiões de passagem, regiões passageiras, temporárias, por quê? São aquelas que não se resolveram ainda. Ou estão atreladas, ligadas ao quê? Aos seus erros, aos seus sentimentos de vingança, aos seus maus pendores, né? Seus maus sentimentos, ou ainda estão ligados muito ao materialismo, à vida física. Então, ficam nessa entre lá e entre cá. Enquanto não depuram aquelas energias que os atrelam a esse ambiente, não conseguem fazer a passagem. É simplesmente isso. Então, essa passagem todos nós vamos fazer. Nós vamos desligar do campo físico e nós vamos sair dessa região material que vivemos, teoricamente, e vamos para a região espiritual. Se fizermos um bom trabalho aqui, um bom desenvolvimento das nossas potências, vamos para um lugar melhor. Mas se ficarmos no meio termo, vamos ficar nessa zona intermediária. Ok? Então, nada mais é que uma região temporária que vamos desgastar as nossas energias mais pesadas, mais densas, para que possamos ir para o lado de lá. Só depende de nós. A boa notícia é essa, que só depende de nós ficar ali pouquinho tempo. A má notícia é que todo mundo vai passar. Então, mas é uma passagem, nada mais é que isso. E uma boa notícia. Por isso que é bom, né? a gente vai tirando exorcizando alguns fantasmas que a gente traz, né? Perguntaram para quem, deixa eu ver aqui. Eu acho que foi Bezerra de Menezes, eu não sei o personagem, mas pergunta se morrer é difícil. Ele já está no plano espiritual, lógico, né? Entrevistando esse espírito no plano espiritual. Morrer é difícil? Ele fala, não, morrer é muito bom. É como você sair de um corpo denso, pesadíssimo e entrar numa outra, uma coisa muito mais leve, mais sutil. Se não me engano, foi Kardec que falou isso. Bezerra de Menezes, aliás. Kardec, Bezerra de Menezes. Mas isso para aqueles que travaram no combate aqui e saíram vencedores. Para aqueles que travaram um mau combate e aos olhos do mundo serão vencedores, mas aos olhos da consciência são endividados, o que vai acontecer do lado de lá? A consciência vai pegar pesado. Então, esses que carregam consigo muita culpa, muito peso, são geralmente os que ficam nas regiões umbralinas por um determinado espaço de tempo. Não sei porque eu estou falando disso agora, já esqueci. Já esqueci o porquê que eu entrei nesse assunto. Vamos voltar aqui. Entretanto. E no Evangelho com propriedade e conceituação elucida que não se pode vindimar os espinheiros. Ou seja, nós temos que estar preparados justamente
para receber a boa nova, né? Para que realmente ali ela faça morada e uma boa morada. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Olha a pergunta. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que nós cruzássemos os nossos braços em falsa beatitude? Ou seja, vivendo de um jeito assim contemplativo, um jeito ocioso, apenas aceitando e sem fazer nada. Cruzar os braços quer dizer não fazer o menor esforço. Será que é isso que espera de nós? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. Viu só? Não tem facilidade aqui para nós, não. Para quem pensou que vir para esse mundo aqui seria uma festa, seria uma maravilha, não. Mas aonde que estão esses abrolhos? Os rochedos do nosso coração. É aqui que nós temos que usar as ferramentas para transformar esses rochedos numa terra fértil. Vamos deixar de fazer comparação? Vamos falar assim na lata? Nós temos que ter um coração amável, gentil, fraterno, honrado, desprovido de sentimentos vis, sentimentos baixos e os principais que a gente sempre fala: orgulho, vaidade e egoísmo. Então nós temos ali um local aonde a fraternidade vai se desenvolver, aonde a caridade vai desenvolver, aonde o amor vai prosperar. Esse é o terreno do coração que nós temos que preparar para que as uvas do Evangelho, né, possam dar bons vinhos. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Já sabemos, não vou repetir tudo o que ele fez, né? Por nós, todas as suas dificuldades. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Olha, quem na vida não passou por problemas? Problemas às vezes sem solução. Tipo assim, um ente querido que adoeceu de uma doença fatal, que não tem volta. Ou então que enfrentou, pelas condições normais da vida, uma longa existência, né? E por questões naturais veio a nos deixar, né? Veio a desencarnar, deixando, né, a família, deixando os entes queridos aqui. Quem não passou por situações desse tipo que não tem o que fazer? São coisas da vida. Quem nunca teve, por exemplo, um problema financeiro grave, dificuldades, perdeu o emprego, aquela incerteza se vai conseguir prover, né, sua moradia, seu sustento. Volta e meia na nossa existência podemos encarar situações dessa monta, mas tudo isso vai forçar-nos a reagir. E nessa reação, nós desenvolvemos as nossas mudanças. Muitos se quedam ao perder o seu companheiro, a sua companheira, seja pelo desenlace, ou seja por questões, né, ali particulares.
E um se vê assim perdido na ausência do outro. E muitas vezes isso se dá para que a pessoa que estava tão aprisionada a um sentimento ligado a uma pudesse desenvolver esse mesmo sentimento para inúmeras pessoas, abrir seu coração a outras, não mais como um amor físico, mas como um amor verdadeiro. Estava cristalizado em uma única pessoa, e a sua ausência fez com que ela ou ele pudesse visualizar outros, amar outros, entender outros, trazer outras pessoas para o seu universo íntimo. Ou seja, desenvolvendo as suas potências. Então, muitas vezes o que a gente vê o mal, na realidade, é um obstáculo que a vida nos concede para que nós desenvolvamos as nossas potências. Não literalmente não. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão. Se na nossa existência nós só vemos dificuldades hoje, a gente não consegue vislumbrar um mundo melhor, uma situação melhor, trabalhemos hoje para colher os frutos lá na frente. Lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Uma coisa a gente tem que compreender, uma coisa bem básica no Espiritismo, que a gente sempre estuda aqui: Deus é soberanamente justo e bom. Isso a gente tem que saber, compreender e aceitar. Saber que essa máxima é verdadeira. Deus é justo e é bom. Se é justo, Ele não comete nenhuma injustiça. E se Ele é bom, vai fazer sempre o melhor por nós. Isso é fato. Então, se você aceita, se você entende Deus assim, que é a realidade, você vai saber que tudo que está se passando consigo hoje é temporário. E onde nós vemos o mal, na realidade é um bem que está acontecendo. A tal pessoa está com lepra, o negócio é feio, é doloroso, é o fim da vida, não tem cura. Como que Deus pode estar sendo bom? Está. É o melhor daquela pessoa, daquela situação. E a gente já falou muito sobre isso, citando algumas passagens do Evangelho, onde Jesus curava as pessoas, curava aqueles leprosos, curava os paralíticos. E o que acontecia quando eles eram curados? Eles voltavam para o erro. Voltavam para o meretrício, para a prostituição, voltavam para os gozos mundanos e nem aí para as coisas do reino de Deus. Ou seja, para a sua melhoria íntima. Então, ela voltava ao erro, voltava à doença, e ela, logicamente, se enraizava de novo neles, eles voltavam a adoecer. Então, portanto, aquela situação que eles estavam passando não era castigo, era apenas o obstáculo para que eles caíssem em si, compreendessem os seus equívocos e mudassem suas posturas. Isso acontece com todos nós a todo instante. Não estamos alheios a essa lei justa e que nos rege. Então, é soberanamente justo. Então, o que acontece conosco está sendo justo. É bom. Então, tudo que está acontecendo conosco é para o nosso bem, mesmo que não compreendamos assim. Se hoje é impossível vindima, está aqui no chão duro, lavemos o sol adubemos com suor e lágrimas. Suor quer dizer esforço, muito esforço. Lágrima quer dizer dor. Então, muitas vezes, essa condição é a condição que precisamos para nos limpar, nos modificar. Porque se desse para a gente uma conta bancária recheada e conforto, a gente nunca lutaria pelo nosso desenvolvimento, pela nossa melhoria íntima.
Isso é fato. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu, ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. Então isso cai num outro ponto que a gente sempre fala. Dá o primeiro passo. Se a coisa está ruim, foca no que é necessário para modificar, para melhorar. Ah, mas isso eu não vou conseguir. Dá o primeiro passo. Porque isso aqui, haverá sempre chuvas fecundantes no céu. Ou seja, oportunidades grandiosas vão surgir, mas para aquele que está trabalhando. Então, dê o primeiro passo. Faça a sua parte. O alto vai estar do seu lado. Não é o contrário. A gente pensou durante séculos e séculos e séculos que tudo é punição, 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 punição. Fez, pagou. Não é isso. A lei que nos rege é a lei de amor. Quando você quer modificar, a vida lhe dá as condições. Desde que você queira, de verdade, seja uma coisa que está intrínseca em si, você vai conseguir. Haverá sempre chance de tratar. A divina providência reside em toda parte. Então ela nos vê, ela sabe o que nós precisamos. É uma coisa automática. Não olvidemos o imperativo no trabalho. Não ignoremos, ter que trabalhar. E depois, no lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Em suma, o que esse texto fala aqui é o seguinte: que a gente pode conseguir o que a gente quiser, o que a gente almejar, mas tem que ter suor e tem que ter esforço. De mão beijada, não cai. Não cai. Por quê? Porque não é justo você não fazer o menor esforço e ter a máxima recompensa. Não tem porquê, você não fez. É como você querer receber o seu salário no final do mês sem ter trabalhado. Se bem que hoje em dia tem muita gente que faz isso, mas não é lícito, não é justo. E aquele que muito recebe, muito será? Nós não perdemos por ser honestos. Nunca perdemos por ser honestos. Nunca. Por ser justos e honestos. Colheremos o fruto suave e doce da videira. Vamos colher. E se hoje no nosso terreno só tem o quê? Pedras, vamos quebrá-las, vamos tirá-las do nosso caminho, limpar o terreno para que possamos começar a nossa semeadura para a posterior farta colheita. Deu para entender o negócio da vindima lá com os abrolhos, que estava meio enroscado no começo? Eu acho que deu para pegar, né? Deu para pegar, né? Vamos para o próximo. Hoje não vai dar para fazer 3, né? Tentei. Vamos para o próximo. Semana que vem eu esforço mais. Mas é o seguinte, se deixar, eu faço uma só por dia. Porque dá para desenvolver muito mais ainda. Numa frasezinha desse tamanho, você pode encontrar muito de situações. E eu acho mais proveitoso do que pegar um textão desse tamanhão e tirar isso aqui dele. Prefiro pegar uma frasezinha. As pequenas frases são as melhores. Essa aqui é pequenininha também, né? São as melhores, são as que têm mais conteúdo. Vamos lá, hoje está acabando. Tem tudo a ver com o capítulo anterior, né? Se a gente ver aí, Sempre essa coisa. tem tudo a ver com o capítulo anterior. Qual que é o anterior? Eu li e esqueci. Espinheiros. As dificuldades, né? E aqui frutos, portanto, pelos seus frutos. Os obstáculos que mais vai ter resultados são os frutos. E depende da sua comum. Então já passamos. Nós passamos a parte ruim. Vamos para a parte boa agora. Não dedico. Vamos lá. Vamos lá, mas está calor hoje aqui. Vocês estão com calor, não? Está quente. Jesus. Vamos lá. Frutos. 122, capítulo 122. Está em Jesus, fala de Jesus, está em Mateus, capítulo 7, versículo 20. Portanto,
pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, pelos seus, não está falando da gente, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Vocês já ouviram aquela outra palavrinha, a frasezinha de Jesus muito famosa, né? A árvore má não dá bons frutos, e a árvore boa não dá maus frutos. Lembram disso? É coisa parecida, né? Eu posso ter trocado alguma coisa? Eu imaginei que deve ser a mesma. Deve ser. Parecido. Então, o que tem a ver? A gente não planta, a gente não é agricultor, não sabe nada de árvore. Né? Nós estamos aqui na cidade grande, a gente sabe de gente. Então, eu vou trocar árvore por gente. Como é que é mesmo? A árvore boa não dá maus frutos. Tira a árvore pelo homem. O homem bom não dá bons frutos. O homem não dá frutos, né? Então, vamos tirar os frutos e vamos pôr o quê? Boas realizações. Tá. Vamos substituir. Então, o homem bom não faz más realizações. E o homem mau não faz boas realizações. Mais ou menos, fazendo um paralelo, trazendo para a cidade uma coisa do campo, né? Então, dá para fazer uma ligação também com o que a gente viu no anterior ali. Porque para nós sermos pessoas boas, temos que ter alijado uma boa parte dos nossos equívocos, dos nossos enganos, dos nossos erros, das nossas imperfeições. Não é? E quando nós nos alijamos disso, aí temos condições de fazer boas coisas. Vamos ver então o que o Emmanuel nos fala sobre esse pequeno trechinho. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. Se você ler muito rápido, você não entende nada, né? Quem que entendeu? Então tem que ir devagar. No mundo atual, quer dizer, no nosso contexto, em suas elevadas características de inteligência, quer dizer, nesse mundo atual que nós já estamos com uma inteligência um pouquinho mais adiantada. Esse mundo reclama frutos. O que seria frutos? Seria aquele resultado, né? Fruto é o resultado de um processo, né? Que vai culminar o quê? Num alimento, né? Algo bom para alguém, né? Reclama o quê? Bons frutos, boas realizações para examinar as sementes, ou seja, o que fez. Ficou um pouquinho. Eu acho que eu entendi assim, que reclama ações para examinar as sementes dos princípios. Então, se você tem princípios, você tem boas ações. As sementes são aqueles que dão a origem, né? Dão a vida. Vamos levar um pouquinho para ver se consigo decifrar melhor. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Então poderia ser boas ações.
Então vamos dizer que essa ceia seria o quê? Seria aquilo que nós recebemos do alto. Todos nós recebemos oportunidade, né? O alimento, tudo que precisamos para estar vivos aqui, do alto. Então vamos falar que isso seja a ceia, né? Todos recebemos, mas o que a gente vai fazer com ela? A gente vai transformá-la no quê? Então, as nossas ações, a gente tem a possibilidade de estar aqui, com tudo que nos foi presenteado. Mas o que você vai fazer disso? O livre-arbítrio. Através do seu livre-arbítrio, você pode fazer as coisas erradas. Você pode roubar, você pode matar, você pode estuprar, você pode... mil coisas ruins. Pode ou não pode? Pode. Livre-arbítrio. Pode ser. Não estou falando que é certo, estou falando que pode. Tanto pode que tanta gente faz. Mas você pode utilizar também a mesma oportunidade, tudo que Deus nos concede, para fazer um bom trabalho. Vamos pegar aí uma pessoa que fez um bom trabalho. Pessoa que nunca maltratou ninguém, nunca falou mal de ninguém, sempre ajudou o próximo. Quantos e quantos anônimos que nós literalmente nem sabemos que existem, que praticam essa caridade, praticam esse trabalho e ficam no anonimato. Então a gente sempre usa como exemplo Chico Xavier, né? Divaldo Franco, Maria Teresa Calcutá, Irmã Dulce, que são pessoas que servem-nos de parâmetro, mas existem tantos e tantos alunos que fazem a caridade pela caridade, simplesmente pelo amor às pessoas, amor à vida, e seguem o que a Boa Nova realmente prega, literalmente, desde quando acordam de manhã até a hora que vão dormir à noite. Isso é fazer um bom uso da seiva da vida, né? Que vai ser útil para todas as criaturas. Tá. Então, você vê que a gente está sempre atrelado aos outros. Já notaram isso? Porque você vai fazer caridade. Não vai fazer caridade para si. Vai fazer caridade para o próximo. Você vai amar. Você não vai amar simplesmente assim. Você vai amar o próximo. Né? Caridade para si, exclusivamente, é egoísmo. Amor para si é o quê? Idolatria. Né? E nós expandimos as nossas potências para todos, para a comunidade. Então, o nosso trabalho é pela coletividade. É o nosso trabalho e é o nosso tesouro. Quem consegue hoje viver isolado? Já pensou se você recebe assim, prêmio, vocês foram sorteados, ganharam um bilhete da loteria, o prêmio é de 10 milhões de reais. Bom, né? Legal. Só que vem com uma cláusula. Os 10 milhões de reais você pode comprar o que você quiser, pode fazer o que quiser, que é todo seu. Só que você vai viver no mais absoluto exílio. Você não vai ver ninguém, você não vai ter contato com ninguém, mas você vai ter tudo que você quiser, se quiser comprar, você vai fazer. Mas você não tem contato mais com nenhum ser humano. Gostaram do presente? Não. Não? Por que está ruim? São 10 milhões de reais. Não vale a pena? Rodrigo, eu sou tão... Sabe o que eu vou falar? Eu sou tão assim da cidade,
convívio assim, na cidade com pessoas, que eu não gosto de roça. Eu não gosto. Não gosto de isolamento também. A gente já brigou por isso. Eu não gosto de roça, não gosto de mato, sabe? Não, estou tentando. Ele reclama de muitos parecidos. Porque nós somos criaturas sociáveis. Nós necessitamos do convívio e da energia do outro. Nós alimentamos com a energia do outro. E a gente se influencia. E também necessitamos do outro para poder evoluir, né? Também. Mas se isola para você ver, você entra em depressão. E você falou no começo das pessoas que ficam na clausura. Que vantagem que tem? Bom, aí não vai entrar num outro universo que vai expandir, vai longe. Vai longe. Mas, pegando de volta o caminho que nós iniciamos, é o seguinte, voltamos aos 10 milhões lá, muito bem, você não vai ter contato com ninguém, certo? Você não vai ter contato com ninguém, você vai querer comprar alguma coisa, mas não tem ninguém para fabricar essa coisa para você. Então você mesmo vai ter que fabricar. Para você fabricar, você vai precisar de matéria-prima. Ninguém vai preparar matéria-prima para você. Você vai ter que fazer a matéria-prima. Ou seja, você é autossuficiente para tudo? Não é. Nós necessitamos do outro. Então, se nós temos conforto, se nós temos um coração assim, agasalhado de bons sentimentos, é porque nós estamos no convívio com as pessoas. Se você hoje se sente feliz, se sente realizado, é porque essa realização é um pedacinho de cada uma das pessoas que compuseram o seu mundo. Então, sem eles, você não seria isso, não seria esse ser. E a gente não estima o próximo pelo que o próximo pode nos fornecer. Não, é gratidão, é carinho, é respeito, é compreensão. Quando você junta o somatório, né, de todos esses valores, você compreende que cada ser humano está na posição que deveria estar. E que todos são importantíssimos para nós. Muito importantes. E a gente não consegue ainda dimensionar isso. Por isso nós vivemos ainda num pequeno agrupamento chamado família, né? Composto às vezes por pai, mãe, irmãos, tio, avô, um agrupamento pequeno, para aprender o valor ali, na forma mais embrionária, para desenvolver ali o quê? Respeito, dedicação, compreensão, companheirismo, indulgência, perdão, tudo isso no núcleo familiar de algumas poucas pessoas. E quando a gente sai do núcleo familiar e vai para o social, nós levamos essas experiências e compartilhamos elas com aqueles que estão conosco no ambiente social. E aprendemos com eles, em contrapartida, também o que eles nos fornecem. Essa interação, que muitos podem pensar uma coisa trivial, cotidiana, ela é essencial para o desenvolvimento das nossas potências. Se não fosse toda essa sociedade, a gente evoluiria muito lentamente. A mesma coisa se dá quando nós afirmamos que, se permanecêssemos só na forma espiritual, não reencarnássemos, não viéssemos para a forma material, o nosso desenvolvimento seria o quê? Lento também, muito lento. Isso aqui é uma aceleração do processo
de desenvolvimento das nossas potências. O simples fato de estarmos reencarnados já é suficiente para que nós estejamos em processo contínuo de evolução. Ah, mas outros indivíduos fazem tanta coisa errada. Faz parte do processo de aprendizagem. Mesmo errando, estão em processo de evolução. Convém o esforço da autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Aí entra aquela orai e vigiai, né? Fazer a reforma íntima, buscar no seu coração tudo que está ali emporcalhando, faça a limpeza, tira fora e põe dentro somente os bons costumes, as virtudes. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Essa figueira aqui, aquela figueira assim? Deve ser aquela passagem, né? Aquela passagem. Eu não me lembro direito dela, mas é indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, ou seja, as nossas realizações. É indispensável saber tudo que eles estão fazendo, porque às vezes, se estivermos dando maus frutos, se estivermos dando maus frutos, é sinal que nós não somos boas árvores. Eu vou pegar, né? Nós não somos árvores. Somos seres humanos. Então, se nossas ações são mas nós não somos bons. Tem coisa errada aí. Tal pessoa falou que ela é muito boa, dedicada, honesta, trabalhadora. O que mais? Fala assim. Só faz. E mais um tanto de bondade. De coisa boa aí. Só que ela fala assim, eu sou muito bom, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito dedicada, ajudo muita gente, mas não pisa no meu pé que eu viro bicho. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, pisar no pé é o dispositivo que faz com que a pessoa mostre-se como ela realmente é. É o gatilho. Vamos mesmo falar, né, que perdoa e fica lá. Porque, na verdade, você esquecer, ninguém esquece, é amnésia, né? Você lembra, e é até bom lembrar para você não incorrer de novo nessas questões. É muito fácil saber se você perdoa ou não perdoa. É muito fácil. Porque, às vezes, a gente guarda alguns ressentimentos de outras pessoas, de alguns atos, mas é fácil saber. É você lembrar do ocorrido, por isso é importante lembrar. É lembrar do ocorrido e esse ocorrido não doer. Não doeu. E outra coisa, você não se importar. Tal pessoa fez isso para mim. Você não está nem aí, você não liga. Isso é sinal que você perdoou, ou melhor, nem precisou perdoar, porque nem se sentiu ofendido. Né? Agora, a partir do momento que você não perdoa, você se sente mal. A pessoa que não perdoa, ela lembra do negócio e já... parece que é o gatilho, né? É o gatilho e mostra as garras. Pois é. Não, eu perdoo, mas não quero perto de mim. Faz sentido. Então não perdoa. Quando a gente é tentado para esse tipo de atitude que só faz mal no corpo da gente, que é uma casquinha, uma espuma do tamanho do cabeça de cuidado do corpo, isso aí você aumenta a pressão arterial, você. E bem lembrado. Nós somos espíritos. O que é espírito? O espírito é o quê? Energia. A gente chegou no consenso de que
para a gente entender o que seja espírito, a gente fala, é energia. Tá? Porque não tem uma definição do que é o espírito. Uma energia. Se é uma energia, ela pode ser uma energia forte, uma energia fraca. Então, a energia pode oscilar. Tá, vamos falar desse jeito. A energia pode oscilar. Okay? Vamos dizer que quando você está muito bem, você está muito tranquilo, quando você está com sentimentos de gratidão, de paz, de fraternidade, aquela energia é bem tênue, bem tranquila. Mas quando você está com sentimentos de mágoa, vingança, não perdoa, aquela energia ela é condensada, ela é não mais 110 volts, mas 440 volts. Tá? Então o que acontece? Tem um mecanismo no meio do caminho que para essa energia chegue no indivíduo, tem que passar pelo meu corpo. Então a primeira pessoa que sofre é a gente. Porque nós vamos trazer uma carga energética negativa muito grande primeiro para o nosso organismo, depois ele vai ser direcionado através da nossa mente para outras pessoas. Então vamos interferir na vida do outro com um pensamento negativo? Vamos, porque interferimos. Mas o primeiro que se contamina é a gente. Então, quem que mais sofre? É quem não perdoa. Por que Jesus bateu tão na tecla? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Perdoar sempre. Porque quando você não perdoa, você sofre. E naquela época não podia falar para pessoas com consciência. Não tinha nem como. Não tem. Então, é uma questão hoje de inteligência. É pura inteligência. Tá? Eu não perdoo. Então você é burro. É por aí. Porque você vai fazer você mesmo sofrer, às vezes centuplicadamente, aquilo que, às vezes, o valor daquilo lá é desse tamanho. É só o seu orgulho falando mais alto. É tipo assim, não pisa no meu pé, porque você dispara o mecanismo que aciona o meu orgulho. O meu orgulho se infla, e a partir daí eu me torno o que realmente eu sou. Quem que vai sofrer? A gente. E o que acontece? Por que muitos adoecem? Por que explode no corpo físico das pessoas doenças que você não sabe de onde que veio? Por quê? Dessas cargas energéticas que o espírito, ou seja, nós mesmos, criamos e o nosso corpo absorve. Daí que vem os cânceres, daí que vem todo tipo de problemas em determinados órgãos, né? Dependendo da qualidade do nosso pensamento, vai afetar determinadas regiões do nosso organismo físico. Então eles falam assim, aquela doença que eu tenho aqui é castigo de Deus? Não, quem criou fomos nós. A partir do momento que nós estudamos o Espiritismo, nós vamos entendendo que tudo tem ligação, tudo tem consequência, tudo tem explicação. Tudo tem explicação. Nada acontece ao acaso. Nada acontece assim, igual muitos pensam, que a vida é um enorme Big Brother, né? E que Deus fica lá em cima olhando para o cidadão lá embaixo. Aquele lá fez isso aqui, vou bolar um castigo para ele. Não, vai acontecer isso com ele. Vai acontecer. Não. A lei que nos rege é natural. É totalmente natural. Tudo que acontece conosco, tudo, coisa boa e coisa ruim, é porque nós criamos essa condição. Ou nós criamos na nossa vida os abrólios que vão fazer com que a paisagem da nossa existência seja tétrica, ou nós que aplanamos, como é que fala? Preparamos a terra para a semeadura, semeamos e estamos com uma plantação verdejante ali, cheia de frutos. Depende só das nossas atitudes. Então a nossa vida é o que nós fizemos dela.
Aí alguns vão falar assim: ah, mas eu nasci em berço pobre, tudo que eu faço está errado, eu tento estudar, não dá certo, eu arrumo emprego, estou mandando embora, e arrumo um relacionamento e sou passado para trás, etc. Nada dá certo na minha vida. Tá. Vamos procurar o cerne da questão. Você pode estar passando por uma situação hoje assim, para que possa despertar, para que não aconteça os erros cometidos no passado, em outra encarnação, aonde você tinha fortuna e fez mau uso dela. Hoje você tem o quê? A pobreza, para você desenvolver, para você dar valor às condições melhores e bem utilizá-las no futuro. Você tem relacionamento conturbado porque em outras eras você pode ter usado a sua beleza física para atrapalhar o relacionamento de outras pessoas, ou então para, vocês sabem, 1001 coisas. Então, de acordo com o que nós semeamos no passado, pode não ser nessa existência, mas em outras existências, estamos colhendo aqui. Mas se estamos nesse campo, aqui hoje, cheio de pedras, cheio de dificuldades, com o nosso corpo all quebrado, façamos o melhor possível para mudar esse cenário, para que em outras ou no futuro tudo se modifique. Tudo se modifica a partir do momento que eu me modifico. A partir daí, se buscamos a felicidade, ela só depende de nós. Só de nós. Ah, está tudo errado na minha vida. Peça a Deus força para superar. Porque você já ouviu outra frasezinha feita, ó. Deus não dá o fardo maior do que o indivíduo possa carregar. Então, se você está carregando um fardo pesado, você aguenta. E Deus sabe que você aguenta. E quando suas pernas não mais conseguirem suportar esse peso e você cair de joelhos, com toda certeza vai ter alguém do teu lado que vai te soerguer e vai te ajudar nessa situação. Porque nunca o Pai que é justo e bom vai deixar-nos desamparados. É muita filosofia, né? É bonito falar de filosofia, mas às vezes você passar por aquilo é difícil. Eu sei disso. Quando você está numa situação muito complicada, você entender de uma forma tão assim bela, não é fácil não. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui é valorizar a nossa fé. O que é fé mesmo? Só para te bater mais um pouquinho nessa tecla. A fé é quando você sabe o que te espera. E você sabe que a dificuldade existe hoje, mas ela vai passar. Isso é fé. Não, isso vai passar. Quando você fala isso vai passar, porque você sabe que vai passar. Vou lutar para que tudo se modifique, porque a partir do momento que eu luto, o tempo é abreviado. Agora, se eu não faço nada, o tempo vai ser mais longo. Então a gente entende, compreende os mecanismos da vida, consequentemente a gente faz o melhor, aproveita bem o tempo, as situações e se beneficia delas, mesmo que o cenário não seja dos mais agradáveis. Onde que eu parei? A vida terrestre, né? A vida terrestre representa uma oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Olha essa afirmativa. A vida terrestre, a vida nossa, não está falando qual, se é uma vida boa ou uma vida de dificuldades, uma vida de facilidade ou dificuldade. Está falando que é a vida terrestre. Então, não importa em qual situação estejamos enquadrados, essa situação representa uma oportunidade vastíssima, cheia de portas, ou seja, cheia de opções. Você pode escolher, portas quer dizer escolhas. Você pode fazer muitas escolhas. E horizontes para a eterna luz. Você pode escolher 1000 coisas para você desenvolver, né, a sua existência.
Em seus círculos, pode um homem receber diariamente a seiva do alto. O que é seiva do alto? Lá vem nós. Eles falam muito de planta, né? Nós não somos planta, né? Em seus círculos, ou seja, no seu meio, né? Pode o homem receber diariamente a seiva do alto. Ou seja, vamos dizer assim, vamos transformar essa seiva numa outra palavra, o que a gente pode substituir? Seiva quer dizer o que alimenta, o que dá a vida, né? Então nós recebemos diariamente essa oportunidade do alto de transformar, né? Transformando essa oportunidade em frutos de natureza divina. Natureza divina quer dizer frutos espetaculares, maravilhosos. Na realidade não são frutos, são realizações, né? Nós podemos realizar muita coisa em benefício nosso, em benefício do próximo, em benefício da sociedade, em benefício do conhecimento, em benefício da filosofia, em benefício da ciência. Quer dizer, tem muitas portas que a gente pode utilizar simplesmente essa oportunidade que o alto nos garante para que possamos fazer a diferença nesse mundo. E cada um de nós, literalmente, cada um é uma engrenagem. E sem essa engrenagem, o mundo não funciona direito. A máquina não funciona direito. Eu gosto de falar isso porque parece ser uma coisa bem boba e absurda, né? A gente se menospreza. O mundo sem mim não vai fazer a menor diferença, não? Faz. Lembre que o mundo, o nosso planeta, é um organismo vivo. É um organismo vivo. Basicamente, nós somos uma célula, né, desse organismo vivo. Mas a célula, se ela não existisse no nosso corpo não teria o quê? Toda essa harmonia, essa perfeição. Comprometeria. É um corpo. O nosso planeta é um corpo vivo, que pulsa. E o que acontece no nosso planeta depende muito da qualidade daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos e fazemos. Está tudo interconectado. Está interconectado. Então, vocês já ouviram falar de pergunta absurda? Vocês sabem que de tempos em tempos nós somos acometidos de algumas pandemias. O que são pandemias? São aquela limpeza em massa, né? Limpeza em massa do organismo vivo, que é a Terra se renovando. É uma renovação. Terminei de ler o livro Transição Planetária de A a Z, do Ramatiz. Fala tudo isso. Tudo isso, umas letras correspondentes. Tem aquela historinha de Sodoma e Gomorra, né? Quando as duas cidades que estavam se perdendo, o que aconteceu com elas? Né? Foram destruídas. Por quê? Era ali como se fosse um câncer, como se fosse um tumor, tinha que ser extirpado. O nosso organismo é cheio também, o nosso planeta também é um organismo que às vezes fica cheio de chagas, e essas chagas precisam ser extirpadas. Então esses cataclismos que acontecem de vez em quando, que levam milhares de pessoas, nada mais é que um mecanismo desse organismo de se reorganizar. É interessante ver no macro, né? No macro e no micro os mundos são da mesma forma. É muito interessante essa relação. A lei de destruição, ela incorpora tudo isso mesmo. Pois é, né? exatamente. A melhoria. Acho que é uma tragédia, tá certo, a gente vê e a gente se comove, mas é tudo para nos resolver. Por isso que nós morremos. Pois é. A pessoa, se a gente ficasse com a semente,
a gente vai atrapalhar. Né? Nós chegar num ponto que nós vamos perder a vitalidade e ia ser um estorvo. Se a gente pensou um monte de estorvo, ia comprometer o sistema. Então, há necessidade de sempre renovar-se. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao Supremo Bem. Alguma dúvida disso aqui? Considera a sabedoria que a realização mais difícil a nossa realização mais difícil nessa esfera aqui, no corpo físico, né, é viver e morrer fiel ao Supremo Bem. Ou seja, a fidelidade ao que é correto, justo, honesto, certo. Muitos podem pensar, eu sou uma pessoa honesta, eu não roubo ninguém, eu trabalho, eu me dedico, Ótimo. A grande maioria da população faz isso. Tá. Então, vamos no cerne da questão. Aonde começa tudo? No pensamento. Muito bem. Quem tem coragem de vir aqui na frente e falar todos os seus pensamentos mais vis, mais baixos? Eu não tenho. Eu já estou aqui, já falo que eu não tenho. Quem tem coragem? Não tem, né? Porque é uma coisa, lógico, do nosso âmbito pessoal, que nós temos que trabalhar. Nós temos que alijar do nosso pensamento, do nosso ser, certos comportamentos, certos pensamentos, porque ali nasce tudo. O que eu estou falando tem a ver com a lição? Tem. Aonde que vai entrar a fraternidade, o amor ao próximo, a caridade? No nosso coração, no nosso pensamento. Se o nosso pensamento é mau, são os abrólios, são os rochedos. A caridade faz germinar ali? A fraternidade vai? Não. Então a maior briga que nós temos é silenciosa, é com a gente mesmo. Nós estamos lutando dia a dia para mudar do comportamento ruim para o comportamento bom, do pensamento ruim para o pensamento bom, da negatividade para a positividade, da ociosidade para o trabalho. Então, de novo, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem, a nossa realização mais difícil nessa esfera carnal, é viver e morrer fiel ao Supremo Bem. O que é o Supremo Bem? É o conjunto de tudo que é certo. A gente ser fiel a tudo que é correto. Mas a gente pensa a todo instante no que é correto. Se a gente não pensa, é o sinal de quê? Nós temos que mudar aqui primeiro. Aqui dentro. Deixar o nosso campo interior preparado para que aí sim as virtudes elas possam chegar. Se você tem ainda rochedos dentro do coração e quer colocar ali fraternidade, amor ao próximo, caridade, é basicamente aquela parábola do semeador, né? Que joga a semente para tudo quanto é canto, né? As sementes caem num determinado, junto aos espinheiros, ela nasce e é sufocada pelos espinhos. A mesma coisa aqui no nosso coração. Nosso coração muito rochoso, as sementes vão cair ali, às vezes germina um pouquinho e depois não tem raízes profundas, morre. Esse paralelo é bem interessante a gente guardar no nosso íntimo, que a gente não é aquela terra fértil ainda, né?
Alguns vão receber os seus talentos e vão dar frutos 10 por 1, 100 por 1. Outros, 1 por 1, ou nada. Depende exclusivamente da individualidade, do ser de cada um de nós. Então o êxito na nossa vida independe muito de fatores externos. Se hoje está ruim e não melhora, suporta com fé, paciência, resignação, que vai passar. Uma hora passa. Mas aprende com as dificuldades e modifica a sua postura, para que quando a fartura vier, realmente tenha ali um campo fértil de verdade, aonde os frutos das nossas realizações vão aparecer e, melhor ainda, não vão só nos alimentar, vão alimentar a todos que conviverem conosco. Ok? Acho que terminamos, né? 5 minutos adiantado hoje. Muito bem, gente. Por hoje é isso. Por hoje é só. Espero que todos tenham uma boa semana e que tudo que nós falamos na noite de hoje não caia no esquecimento. Não. Porque quanto mais atentos nós estivermos a nós mesmos, melhor para nós. Quanto menos nós nos comprometermos com o erro, com o engano, menos nós vamos sofrer. Quanto mais a gente se comprometer com o bem, com o amor, com a disciplina de pensamento, aprender a pensar bem. Aproveitando que eu tenho um tempinho, vou falar uma coisinha que eu acho que eu já falei, mas vou falar de novo. Eu trabalhei numa firma, muito tempo atrás, que o patrão era ruim. Não posso falar muito mal dele, que está no plano espiritual, às vezes está por aqui, aí ele vem, você está falando isso de mim, né? Tá bom. Mas ele é uma pessoa de comportamento difícil, muito difícil. Bravo. Bota bravo. E todo mundo, quando chegava perto dele, ficava assim, até estático, né? Mas, na época eu estava começando no doutrina espírita, fazia uns 2 anos, mais ou menos, que eu estava praticando, né? já desenvolvendo, estudando, trabalhando. E aí eu falei assim, eu vou tentar uma coisa. Isso há um tempinho já. Vou tentar uma coisa. Falam que a prece modifica as coisas, né? Modifica as pessoas, modifica as situações. Eu vou fazer o que ninguém faz para esse homem. Eu vou começar a rezar por ele. Ao invés de pensamentos, né, que os funcionários tinham, que não gostavam dele, pensamentos ruins, eu vou fazer o contrário, eu vou levar ele pensamentos bons, vou orar por ele, né? Tudo bem. Isso eu pensei num dia. Juro para vocês que é verdade o que eu estou falando. Eu pensei num dia. Aí chegou de noite, lembrei, né? Dediquei-lhe bons pensamentos, boas vibrações. Aí dormi, acordei no outro dia cedo, fui trabalhar. Aí o que aconteceu? Na onde que era a minha mesa, tinha um corredor, então ele tinha que passar por ali. E toda manhã ele passava por ali, mas não olhava para ninguém, não cumprimentava ninguém. Ninguém. Passava, quando muito, algum gerente, né, falava uma coisa, mas sempre ficava assim. Aí no dia seguinte ele passou assim, um sorriso no rosto, e falou para mim um bom dia. Eu falei, não é que o negócio funciona? Não é que o negócio funciona? Tudo bem, coincidência, né? Viu o passarinho verde ontem à noite e tá tudo certo. Tá? Aí na firma a gente tinha um horário no poliesportivo que os funcionários podiam jogar bola
uma vez por semana, a quadra estava à nossa disposição. E ele jogava bola. Aí, nesse dia, essa semana, fomos lá jogar bola, né? Lá no Rosão. E, por coincidência, caiu no meu time. E jogando, nosso time ganhou algumas partidas, né? Foi um bom jogo, eu não lembro mais. No outro dia, nossa, o homem mudou totalmente o comportamento. Parava a conversar, falava de futebol, só comigo. Os outros do mesmo jeito. Olha, mas como é que a coisa muda dessa forma? A explicação é simples. Nós, quando pensamos, emitimos energia, né? Uma energia boa ou uma energia ruim. Então você transmite e há uma sintonia, há uma ligação. Então quando você quer alguém bem ao invés de querer mal, você liga a essa pessoa. Ela sente algo diferente vindo de você. A tal da simpatia, né? Se torna simpático. Ou seja, depois disso, ele não mudou seu jeito de ser. Mas comigo mudou totalmente. Se tornou uma pessoa mais aberta, conversava, mas... E do nada aconteceu isso. Daí passou muito tempo, saí da firma, fui para outra, e aconteceu um fato semelhante. O dono da firma também era complicadíssimo, muito mais complicado que o anterior. Usei o mesmo expediente e o resultado foi o mesmo. Aí eu tive certeza de que o problema não foi o jogo de futebol. O problema foi justamente o X da questão é que quando você realmente emite boas vibrações para outro, a gente se liga a essas pessoas. E esse vínculo não é medido pela razão, mas sim pela sintonia, pela simpatia, não é uma coisa consciente, mas é uma coisa que realmente funciona. Então, a partir do momento que nós modificarmos as nossas posturas mentais e vermos as pessoas, não com seus defeitos, mas com suas qualidades, e começar a realçar a qualidade do próximo, e o próximo também realçar as suas qualidades, o nosso padrão vibratório vai se elevar muito e nós vamos nos tornar pessoas mais contentes, mais satisfeitas, mais amigas, mais unidas. Vale a dica. Então, do que nós queremos transformar o nosso coração? Uma terra fértil ou dos abrolhos? Depende só da nossa vontade. É isso aí, boa semana para todos.